Vamos lá, começamos o capítulo com a nossa capa, e quem tava com saudade do Ace deve ter ficado muito feliz. O personagem surge nela acendendo um charuto para uma capivara, enquanto elas estão tomando banho. Eu sei que vocês também estavam com saudade da análise das nossas capas, então eu separei 4 itens importantes das capas na qual a gente pode encontrar as capivaras, Ace, charuto e fogo. Vamos começar com a capivara. Seu Goroace nos leva ao capítulo 186. Vou ficar só na capa dele só para vocês terem uma ideia. Lembre-se que 1 mais 6 é igual a 4. Se 1 é igual a I e 6 é igual a Mu, 4 é igual a Shi. E Shi é igual a morte em japonês. Garp está então marcado para morrer? O Goroace de Ace nos leva ao capítulo 1, onde Luffy declara ser o rei dos piratas. Também temos o capítulo 04, onde Luffy se apresenta ao Zoro como o rei dos piratas. E temos o Helmeppo. No fim, ainda temos o capítulo 73, onde Helmeppo aparece mais uma vez treinando com Kobe. Choque de sonhos acontece. Temos o Luffy querendo ser o rei dos piratas e Kobe treinando para ser o grande almirante da marinha. Vamos ao Goroace de Charuto, que nos leva ao capítulo 809. Vemos o governante da noite e do dia. É necessário que venha alguém que governe pelos dois para que exista o equilíbrio. A Carrot é esse equilíbrio. A quinta governante que está na capa do volume 105. É necessário uma grande aliança para que o Sol e a Lua sejam unidos novamente. Será que Luffy fará uma aliança com Barba Negra? E olha só, o Goroace de Fogo nos leva ao capítulo 1 também. O rei dos piratas, o grande almirante da marinha e o rei do mundo. O que será que vem por aí em One Piece? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 1087 de One Piece. Sim, pessoal, vamos então trazer a análise do capítulo 1087. Quanto tempo, né? Quanto tempo sem capítulo de One Piece, bate até uma saudade. A gente vai trazer algumas mudanças aqui, né? A gente tava ali focado em trazer o One Piece em primeira mão, mas agora a gente vai fazer uma análise um pouco mais fria, né? Vamos revelar bastante detalhes relacionados aqui ao capítulo e eu vou tentar buscar mais easter eggs, mais pontos relacionados à história. Então, se você gosta desses análises, se você gosta realmente desses pontos aqui do canal, você é mais do que bem-vindo a permanecer nas nossas reviews e nossas análises, né, que normalmente vão sair na quarta-feira no final do dia ou na quinta-feira logo no comecinho aí da sua manhã, né? Você já emenda, né? Já assiste o meu vídeo aqui, depois ali na hora do almoço já emenda lá no Mangão também e nos demais aí que você tem. Tem o Bruno Bandeira, não sei se o Bruno já lançou o vídeo, você já emenda no vídeo desses caras que realmente já acopla várias ideias para você poder acompanhar. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, já ajuda a gente compartilhando os nossos vídeos por aí. E se inscreva também lá no meu canal de Reacts do Geek Brasil. A gente tá analisando o anime de One Piece toda semana. Tá chegando por lá, hein? Tá chegando o Despertar do Luffy por lá. Então se inscreve, clica aí no link na descrição pra gente fazer e trazendo mais análises, mais reviews e reacts de animes. Vamos lá, né? O capítulo começa na Marine Base G1, né? Onde o Brainiac está mostrando a Django e Fubori sobre as ruínas de 2 enormes navios de guerras. Brainiac explica que eles são sacos de navios de guerra, como se fossem sacos de pancada de areia, mas navios reais. Garp os usava para praticar os seus socos. Brainiac explica que o segundo navio era usado por Aokiji e vemos que se trata de 2 crateras gigantescas, bem semelhantes como o navio do Kid ficou depois do golpe dos gigantes. Garp e Aokiji tinham uma regra especial. Eles nunca usavam haki ou habilidades especiais quando estavam puxando, quando estavam realmente socando esses navios. Brainiac se recusa a acreditar que tanto a força de Aokiji quanto de Garp fosse algo natural.
Corta para Hashinosu, na Ilha dos Piratas, e Garp ainda está lutando contra os piratas do Barba Negra. Garp jogou Sun Wolf no meio do mar com apenas uma porrada. A gente não pode observar bem o que o Garp fez, mas o seu soco foi tão forte que mandou o cara ali pro meio do mar. Os homens do Barba Negra tentam ajudar o Wolf, pois ele morrerá afogado, mas não fazem a mínima ideia de como puxá-lo para cima. Vasco Shot gospe fogo em direção ao Garp, usando um ataque chamado Heavy Drinker Forked Flame, e Garp bloqueia o ataque usando os corpos espancados dos piratas do Barba Negra como escudo, e em seguida lança os corpos em chamas queimando a cidade. Vasco vai lançando várias bolas de fogo para cima do Garp, e a cada uma delas o marinheiro vai se defendendo com os corpos dos piratas e os jogando na cidade. Pizarro está irritado com Garp, questionando se ele vai destruir a ilha inteira, enquanto o Voto Luffy apenas ri de toda a situação. Mesmo com o número a favor dos piratas, o marinheiro não tem medo, rindo da morte. Podemos ver que o navio que transportava os membros e prisioneiros da SWORD já está na costa. Kujaku informa a marinha que todos que estavam presos na ilha e os marinheiros já subiram a bordo do navio de Garp. Hibari está descongelando no colo de Tashigi e as pessoas que foram salvas estão preocupadas com Kobe. Na ilha, vemos apenas Garp, Kobe e Grus que estão lutando contra todos os piratas. O vice-almirante diz que já atingiram o objetivo deles e pedem para que recuem da batalha. Grus diz que, como esperado de Hashinosu, piratas saem de todos os buracos daquela ilha. Só que antes deles irem embora, Aokiji surge dizendo que não deixará Garp ir embora daquele lugar. Então, vemos o grupo formado de Garp junto de Kobe, Helmepo e Grus. E o de bonezão tá meio com ciúmes do Kobe e pergunta ao Garp se ele é o futuro da marinha também. O vô do Luffy ignora a pergunta do garoto, questionando Kuzan se ele ainda quer lutar. E Kobe pede para que ele tenha cuidado com os piratas do Barba Negra. Garp diz aos três que ficará para trás e que precisam correr até o navio, enquanto ele segura o Aokiji. Os três partem, só que no próximo quadro, Kobe vê uma mulher sendo atacada por um pirata. Ao tentar ajudá-la, Kobe descobre que foi enganado por eles, pois a mulher também é uma pirata. Shiryu, em sua forma invisível, aparece e está prestes a esfaquear Kobe, mas Garp bloqueia a lâmina e é apunhalado, fazendo a espada atravessar o seu corpo, bem no abdômen do marinheiro. Bom, na análise do capítulo dessa semana, eu vou ser o advogado do Kobe, né? Eu vou ser advogado do Kobe porque, cara, o que eu tenho ouvido a galera no Twitter realmente falando do Kobe, né, conversando e criticando o personagem, rapaz, tá no nível realmente inacreditável. A gente tem realmente que o Kobe às vezes pode parecer um personagem que não agrade todo mundo. Aí você pode não gostar ali do Kobe, a forma de como ele tem vários níveis na sua atitude, mas você não pode negar que é uma característica do personagem do Kobe parar tudo que está fazendo ali para salvar uma mulher. E ser enganado ali numa ilha de piratas era algo realmente desse conceito. Eu vou falar um pouco mais também sobre isso no final desse vídeo. Mas o que eu tô querendo dizer é que vocês estão criticando o Kobe por algo que ele é. Ele é uma pessoa dessa forma. Ele não soca um pirata só porque é um pirata, ou ele não só se alinha ao marinheiro porque a pessoa ela é o marinheiro. Não, o Kobe ele é dessa forma, ele é desse jeito. E não é à toa que ele decidiu sair da marinha, porque ele não compactua com as ações da marinha. E assim ele decidiu entrar na SWORD, porque ele enxerga piratas como futuros aliados e ao mesmo tempo enxerga marinheiros como futuros inimigos. Então o Kobe ele quer chegar à liderança na marinha através das suas próprias alianças e também das suas próprias forças. O Kobe enxerga pessoas, ele enxerga pessoas que podem fazer o bem e pessoas que podem fazer o mal. Ele não vê o rótulo de um marinheiro ou de um pirata acima de pessoas. E por ele ser assim,
que observamos sua evolução. Quando ele se tornar o líder da marinha, as coisas serão diferentes. O Kobe, ele é um herói, e heróis não pensam em socar antes de salvar, eles salvam antes de socar. No final do vídeo, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre os detalhes ali relacionados ao Kobe e como essas ações dele são extremamente importantes para manter a característica do personagem. Garp agarra Shiryu e o joga no chão. Shiryu está ferido, mas continua rindo. Garp lhe reconhece como um valentão de Impel Down. Os piratas vibram com o feito de Shiryu e Kobe pede desculpas a Garp, e o marinheiro nem sente que o golpe da espada afetou o voo do Luffy de alguma forma. Garp pede para Kobe não se achar por ter sido salvo por ele. Ele diz que o objetivo de Shiryu era pegá-lo desde o início. Os piratas acham que Garp está enfraquecido e vão para cima dele. Então, todos os piratas do Barba Negra continuam a atacá-lo. De acordo com a Cross Guild, a recompensa de Garp vale 3 coroas, 3 bilhões de berries. É a mesma quantia que os almirantes da marinha. Aokiji grita que os piratas devem sair de frente. Mesmo se amarrarem os braços e as pernas do Garp, ele ainda os socará. Os dois se encaram e Garp sorri novamente, enquanto Aokiji manda um Ice Glove pra cima do voo do Luffy. O novo flashback começa e vemos a primeira vez que Garp conheceu Kuzan. O capítulo não diz quando isso aconteceu, mas Garp parece muito mais jovem, muito mesmo antes ali da execução do Roger. O jovem Kuzan pediu a Garp para ser seu discípulo, mas Garp diz a Kuzan para ir treinar com os instrutores da marinha. Aokiji diz que já aprendeu tudo com eles, enquanto o vô do Luffy diz que ele tirará sua liberdade e o manda sair daquele lugar. Garp, então, vendo a insistência ali do Aokiji, diz que se ele quiser treinar, não deve usar o Haki, que ele deve continuar socando apenas com seu poder natural. Senão, não será um treinamento com seus socos, fazendo assim vários dons com suas pancadas. Aokiji responde que não sabe fazer isso mesmo, não sabe utilizar o Haki e começa a socar com um som como se fosse um tuque. Vemos a evolução das habilidades do Aokiji em comparação ao do Garp. O som dos socos do Aokiji muda para um ban. O do Garp já faz um dom várias vezes. O tempo passa, Garp reclama que seu filho se tornou um revolucionário. Seu soco continua fazendo um dom, mas o do Aokiji agora faz um tom. Os dias continuam e Aokiji alcançou o mesmo som dos socos do Garp. Os dois agora possuem dons em seus golpes. Garp, já envelhecido, pega Aokiji pelo colarinho e diz que seu neto vai se tornar um pirata. E Kuzan responde o que ele tem a ver com isso. O vô do Luffy se lembra das vezes que chamou Aokiji para comer alguns petiscos, enquanto mesmo recusava devido ao seu posto de almirante. O flashback termina e Aokiji diz que Garp treinou alguém problemático, enquanto Garp está furioso, dizendo que ele foi um estudante que foi expulso. Os dois acertam um soco um no outro imediatamente, fazendo um paralelo com o capítulo 187, quando Sanji e Bonchan trocam golpes da mesma forma. Um clash violento acontece entre Garp e Aokiji. Uma explosão de Haki rola, tanto Aokiji quanto Garp saem voando cada um para um lado. Kobe e Gruz montam guarda em volta do marinheiro, enquanto Pizarro começa a rir, dizendo que as chances dos marinheiros escaparem são minúsculas. Aquela é a ilha de Hashinosu, a ilha dos piratas. Quanto mais cutucarem aquele espaço, mais piratas surgirão. Pizarro diz que agora o navio na costa será seu alvo e que ele em nenhum momento esteve a salvo desde que chegou na ilha. No navio, Hibari já está descongelada e pergunta sobre Kobe lhe chamando de senpai e lamentando por apenas ser um peso. Kujaku lhe abraça e diz que eles voltarão logo e que está feliz que a garota esteja bem. Mas uma mão gigantesca surge do horizonte em direção ao barco. Pizarro diz para a ilha inteira que os créditos das coisas só vão para o Barba Negra, mas que agora as coisas também serão diferentes.
que amanhã as notícias nos jornais serão que o vice-almirante Garp, junto com uma tropa de jovens de elite que tentaram resgatar o herói da marinha, Capitão Kobe, foram tragicamente exterminados na Ilha dos Piratas. Tudo isso pelo terrível poder do capitão do 4º navio dos piratas do Barba Negra, Álvaro Pizarro. Uma mão gigantesca surge da ilha, arrastando as coisas ainda mais para a destruição do navio rente ao mar. Kobe pede para que Pizarro pare, por favor, porque existem pessoas dentro do navio que não são marinheiros. Garp pede para que Kobe não perca a compostura, porque a verdadeira justiça prevalecerá. Vamos lá, né? 3 coisas interessantes aqui sobre esse final, né? Desse capítulo. Primeiro, vamos continuar aqui o ponto do Kobe, né? Um ponto interessante aqui é que o Kobe foi salvo 2 vezes por piratas. E é por isso que ele pensa, né, que ele pode agir ali como pessoas. Ele não enxerga um marinheiro ou um pirata, ele enxerga uma pessoa. Ele foi salvo ali pelo Luffy quando ele era escravo ali da Álvida, e também foi salvo pelo Shanks quando ele ia ser morto pelo Akainu. Então, 2 piratas salvaram a sua vida. Inclusive, um marinheiro iria lhe matar. Então, a galera que fica falando, ah, mas o Kobe tá tentando negociar com o pirata. Não, o Kobe está tentando negociar com uma pessoa, com um ser humano. Shanks salvou ele, o Luffy salvou ele, e são piratas, são pessoas. Essa é o frenesi do Kobe. Por isso que ele vai se tornar realmente esse grande marinheiro, esse grande almirante que a marinha vai ter essa transformação. Os marinheiros hoje não enxergam, na verdade muitos marinheiros não enxergam as pessoas, né, os moradores de outras ilhas como seres humanos. O próprio Aramaki fala isso. Vocês que não têm ligações com o governo mundial são piores do que o lixo, né? Vocês que não têm ligação, não têm uma aliança com o governo mundial, nós podemos fazer o que quiser, né? Então, o Kobe, ele não enxerga assim. Piratas para ele também são os seres humanos. Kobe sabe que existem pessoas boas em todas as áreas de One Piece, mas também ele sabe que existem pessoas más. Um bom almirante sabe negociar. O marinheiro não entra em uma guerra para matar, ele entra para amenizar ao máximo a quantidade de mortes. Essa é a visão do Kobe. Esse é o tesouro que ele tanto carrega. O Kobe, ele é a figura do marinheiro ideal, o herói que não existe na história. Ele é totalmente diferente de tudo. Se vocês reclamam de como o Kobe está sendo desenvolvido, gente, vocês precisam voltar a reler Marineford. É quando o Shanks lhe chama de herói. O próprio Shanks observa a figura do Kobe e a forma como ele age e lhe chama de herói. E que essas ações dele mudam até mesmo o destino das coisas, assim como foi em Marineford. O ponto 2 aqui é quem cortará a mão do Pizarro, né? Tá bem claro que essa mão gigante vai ser cortada por alguém. E será que chegou a vez das lendas? Os maiores espadachins da marinha vão realmente agir? Cara, nem eu acredito nisso, né? O que eu tô querendo enganar, né? Mas vamos lá, né? Eles estão aqui, eles estão entre nós. Será que finalmente Oda vai mostrar porque Tashigi e Bulgar estão na história? Sim, gente, o Bulgar, ele é o responsável pelo treinamento do Kobe e do Helmeppo, e ele está no navio do Garp. Ele está no navio do Garp, parece que não está, né? O Oda fez de propósito e a Scan não tá tão legal assim pra saber ali que ele tá mesmo no navio, mas ele está. Então pode ser que o Oda ainda mostre as suas habilidades, né? Mostre realmente, ou revele pra gente porque andou escondendo o personagem durante todo esse tempo. E a Tashigi é outra que precisa ter um destaque, né? Isso realmente seria um paralelo ali da personagem com o feito do Zoro em Dressrosa, né? Quando ele cortou o Pika. E dessa forma, a marinheira mostraria que estaria ali, né? Iria mostrar que estaria no mesmo nível do Zoro naquela época, lá em Dressrosa, né? O Zoro tá em outro nível agora, depois da derrota ali do King. Mas isso seria interessante de observar que a Tashigi está no mesmo nível que o Zoro em Dressrosa.
E 3, né, nós temos essa fala do Garp sobre a justiça prevalecer, né? Vamos concordar que essa frase ela é bem ambígua, né? Esse momento foi bem estranho pra falar a verdade, né? Essa frase ali do Garp, a sua fisionomia, a sua expressão foi bem estranha no final, mas o pessoal que vazou a HAL apagou tudo os balões, então não tem como traduzir ao pé da letra o que tá escrito ou as expressões, usar para explicar os kanjis. Então eu vou ter que esperar a versão em japonês sair no domingo para poder traduzir, né? Eu não tenho acesso antecipado aqui às RAWs, né? Acabaram realmente apagando todos os balões nesse capítulo 1087, e aí eu vou ter que esperar a análise de domingo. Mas, por enquanto, vamos focar na expressão do Garp, e ela é extremamente importante, porque eu não acho que essa expressão do Garp seja uma expressão de desânimo ou de, sei lá, cansaço. Eu acho que seria melhor, né, falar, seria mais pra desânimo do que pra cansaço, né? Porque a gente pode perceber que tudo da vida do Garp deu meio que errado em seus objetivos. Seu filho se tornou um revolucionário, o seu neto se tornou um pirata, seu pupilo número 1 se tornou um pirata, e o seu pupilo número 2 não é nada parecido com ele, né? Não tem nenhuma característica realmente parecida ali com o próprio Garp, né? O Kobe é totalmente inverso ali da família Monkey para mostrar realmente essa capacidade. E até mesmo os seus rivais que faziam ali de frente com ele, já estão todos mortos. E o mundo anda cada vez mais podre. O mundo de One Piece anda cada vez mais podre. Essa frase do Garp sobre a justiça se encaixa perfeitamente da mesma forma como se torna ambígua. Mas eu espero que o punho... o punho do Garp se chama justiça, né? Se o punho do Garp se chamar justiça seria algo muito bom, porque realmente o punho dele vai prevalecer no final, né? A gente observar que o punho dele vai socar a cara do Aokiji até derrubar ele, seria algo interessante, mas essa expressão do Garp me passa um pouquinho de preocupação. Lembrando, né? Capivara lá no começo do capítulo, como eu falei, leva até o capítulo 186, nós temos 1 mais 6 é igual a 4, então morte está rondando aí os últimos capítulos de One Piece. Sobe a mensagem do editor dizendo que semana que vem o One Piece sai com página colorida. E assim o capítulo termina nos informando que temos continuação na semana que vem.